Bom dia! Continuando mais um pouquinho da leitura do livro Arte da Guerra. Ele está um pouquinho diferente do livro, essa versão que eu peguei do domínio público. Mas vamos lá, faz uma explicaçãozinha de como é que é e dá para entender. Hoje nós vamos falar sobre o cheio e o vazio. Os que antecipam se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha e esperam ao adversário, estão em posição descansada. Os que chegam por último ao campo de batalha, os que improvisam e iniciam luta, acabam esgotados. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Se fazes com que os adversários venham a ti para combater, tua força estará sempre vazia. Se não sais a combater, tua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os demais e de encher-te a ti mesmo. O que impulsiona os adversários a vir até a ti por própria decisão é a perspectiva de ganhar. O que desanima os adversários de ir até a ti é a probabilidade de sofrer danos. Quando os adversários estão em posição favorável, deves cansá-los. Quando estão bem alimentados, cortar os mantimentos. Quando estão descansando, fazer que se ponham em movimento. Ataca inesperadamente, fazendo que os adversários se esgotem, correndo para salvar suas vidas. Interrompe suas provisões, arrasa seus campos e cortar suas vias de aprovisionamento. Aparece em lugares críticos e ataca donde menos se o esperem, fazendo que tenham que acudir ao resgate. Aparece onde não possam ir, dirige-te até onde menos esperem. Para deslocar-te centenas de quilômetros sem cansaço, atravessa terras despovoadas. Atacar em espaço aberto não significa só um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não seja estrita, o lugar não esteja bem guardado, os inimigos se dispensarão ante ti, como se estivesses atravessando um território despovoado. Para tomar infalivelmente o que atacas, ataca onde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defende onde não há ataque. Assim, no caso dos que são especialistas em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando se cumprem as instruções, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas. Os planos e preparativos para a defesa implantados com firmeza, sendo tão sutil e reservado que não se revelam as estratégias de nenhuma forma, e os adversários se sentem inseguros, e sua inteligência não lhe serve para nada. Ser extremamente sutil, discreto, até o ponto de não ter forma. Ser completamente misterioso e confidencial, até o ponto de ser silencioso. Dessa maneira poderás dirigir o destino de teus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, arremete por seus pontos débeis. Para retirar-te de maneira esquiva, sê mais rápido que eles. As situações militares se baseiam na velocidade. Chega como o vento, move-te como relâmpago e os adversários não poderão vencer-te. Portanto, quando queiras estar em batalha, inclusive se o adversário está entrincheirado em posição defensiva, não poderá evitar lutar se atacas no lugar no que deve acudir irremediavelmente ao resgate. Quando não queiras entrar em batalha, inclusive se traças uma linha no terreno que queres conservar, o adversário não pode combater contigo porque lhe dás uma falsa pista. Isso significa que quando os adversários chegam para atacar-te, não lutas com eles, senão que estabeleces uma mudança de estratégia para confundi-lo,
e enchê-lo de incertezas. Por conseguinte, quando induzes outros a efetuar uma formação, quando tu mesmo permaneces sem forma, estás concentrado, enquanto que teu adversário está dividido. Faz que os adversários vejam como extraordinário o que é ordinário para ti. Faz que vejam como ordinário o que é extraordinário para ti. Isso é induzir ao inimigo a efetuar uma formação. Uma vez vista a formação do adversário, concentra tuas tropas contra ele. Como tua formação não está à vista, o adversário dividirá seguramente suas forças. Quando estás concentrado formando uma só força, enquanto o inimigo está dividido em 10, estás atacando uma concentração de 1 contra 10. Assim, tuas forças superam as deles. Se podes atacar a uns poucos soldados com muitos, desanimarás o número de teus adversários. Quando estás fortemente entrincheirado, estás forte atrás de boas barricadas e não deixas filtrar nenhuma informação sobre tuas forças. Sai fora, sem formação precisa, ataca e conquista de maneira irrestrita. Não deves conhecer onde pensas liberar a batalha, porque quando não se conhece, o inimigo destaca muitos pontos de vigilância, e no momento que se estabelecem numerosos postos, só tens que combater contra pequenas unidades. Assim, pois, quando sua vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa, e quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações de sua ala direita significação carência em sua ala esquerda. As preparações por todas as partes significará ser vulnerável por todas as partes. Isso significa que quando as tropas estão de guarda em muitos lugares, estão forçosamente espalhadas em pequenas unidades. Quando se dispõe de poucos soldados, se está na defensiva contra o adversário, o que dispõe de muitos faz que o inimigo tenha que defender-se. Quanto mais defesas induzes a adotar a teu inimigo, mais debilitado ele ficará. Assim, se conheces o lugar e a data da batalha, podes acudir a ela mesmo que estejas a 1000 quilômetros de distância. Se não conheces o lugar e a data da batalha, então teu flanco esquerdo não pode salvar ao direito, tua vanguarda não pode salvar a sua retaguarda, e tua retaguarda não pode salvar a tua vanguarda, nem mesmo em um território de umas poucas dezenas de quilômetros. Se tem muitas tropas que os demais, como pode ajudar-te este fator para obter a vitória? Se não conheces o lugar e a data da batalha, mesmo que tuas tropas estejam mais numerosas que as deles, como podes saber se vais ganhar ou perder? Assim, pois, se disse que a vitória pode ser criada. Se fazes que os adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. Inclusive, se os inimigos são numerosos, pode fazer-se que não entrem em combate. Portanto, faz tua valoração sobre eles para averiguar seus planos e determinar que estratégia pode ter êxito e qual. Incita-os à ação para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e descansa. Faz algo por ou contra eles para ter sua atenção, de maneira que possas atraí-los a descobrir seus hábitos de comportamento de ataque e de defesa. Induza-os a adotar formações específicas para conhecer seus pontos fracos. Isso significa utilizar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas formas de resposta para ti. Depois de tê-las observado, age em consequência, de maneira que pode saber que classe de situações significam vida e quais significam morte. Teste-os para averiguar seus pontos fortes e seus pontos débeis. Portanto, o ponto final da formação de um exército é chegar à não forma. Quando não tens forma, os informadores não podem descobrir nada, já que a informação não pode criar uma estratégia.
Uma vez que não tens forma perceptível, não deixas pegadas que possam ser seguidas. Os informadores não encontram nenhuma fresta por onde olhar, e os que estão a cargo da planificação não podem estabelecer nenhum plano realizável. A vitória sobre multidões, mediante formações precisas, deve ser desconhecida das multidões. Todo mundo conhece a forma que resultou em vencedor, porém ninguém conhece a forma que assegurou a vitória. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, senão que adapta sua forma continuamente. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir as estratégias prévias para obter a vitória. Para consegui-la, posso adaptar-me desde o princípio a qualquer formação que os adversários possam adotar. As formações são como água. A natureza da água é evitar o alto e ir para o baixo. A natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio. O fluxo da água está determinado pela terra. A vitória vem determinada pelo adversário. Assim, pois, um exército não tem formação constante, o mesmo que a água não tem forma constante. Se chama gênio a capacidade de obter a vitória, combinando e adaptando-se segundo o inimigo. Terminamos mais um capítulo. Como eu disse, ele está meio diferente ao livro, né? Mas ele diz assim: você tem que ser dissimulado para tentar encontrar os rastros do outro, imperceptível para que ninguém passe as informações a seu respeito. Que mais? Estou dando uma olhadinha no livro para ver se eu pego mais informações. Ele deu um resumão, né? Então vamos lá. Próximo capítulo. Sobre o enfrentamento direto e indireto. Realmente está diferente até do índice, viu? Mas vamos lá. Ele está dando um resumão. É o que nós temos aqui. Então vamos lá. Sobre o enfrentamento direto e indireto. Coloquei para vocês símbolos relacionados à área oriental. Uma pedrinha é do amor, a outra da riqueza e uns copinhos. Vamos? A regra ordinária para o uso do exército é que o mando do exército receba ordens das autoridades civis e depois reúne e concentra as tropas, aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil que a luta armada. Lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é o mais árduo no mundo. A dificuldade da luta armada é fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. Enquanto dás a aparência de estar muito longe, começa teu caminho e chegas antes que o inimigo. Portanto, fazes que sua rota seja larga, atraindo-o com a esperança de ganhar. Quando empreendes a marcha depois que os outros e chegas antes que eles, conheces a estratégia de fazer que as distâncias sejam próximas. Siga-te de uma unidade especial para engajar o inimigo e enganá-lo, atraindo a uma falsa persecução, fazendo-o crer que o grosso de tuas forças estás muito longe. Então lanças uma força de ataque surpresa que chega antes, ainda que tenhas começado o caminho depois. Por conseguinte, a luta armada pode ser proveitosa e pode ser perigosa. Para o especialista é proveitosa, para o inexperiente, perigosa. Mobilizar todo o exército para o combate, para obter alguma vantagem, tomaria muito tempo. Porém, combater por uma vantagem com um exército incompleto teria como resultado uma falta de recursos.
Se te mobilizas rapidamente e sem parar dia e noite, recorrendo o duplo da distância habitual, e se lutas para obter alguma vantagem a milhares de quilômetros, teus chefes militares serão feitos prisioneiros. Os soldados que sejam fortes chegarão ali primeiro. Os mais cansados chegarão depois. Como regra geral, só o conseguirá 1 de cada 10. Quando a rota é larga, as tropas se cansam. Se gastarem suas forças na mobilização, chegam esgotados, enquanto que seus adversários estão frescos. Assim, pois, é seguro que serão atacados. Combater por uma vantagem a 50 metros de distância frustrará os planos do mando, e, como regra geral, só a metade dos soldados o farão. Se combates para obter uma vantagem a 30 quilômetros de distância, só 2 de cada 3 soldados os recorrerão. Assim, pois, um exército percebe se não está equipado, se não tem provisões ou se não tem dinheiro. Estas 3 coisas são necessárias. Não podes combater para ganhar com um exército não equipado ou sem provisões, o que o dinheiro facilita. Tá vendo? O dinheiro facilita em tudo. Ele ajuda e ele enaltece o que a pessoa já é. Essas 3 coisas são necessárias. Não podes combater para ganhar com um exército não equipado ou sem provisões e que o dinheiro facilita. Portanto, se ignora os planos de teus rivais, não podes fazer alianças precisas. A menos que conheças as montanhas e os bosques, os desfiladeiros e os passos e a condição dos pântanos, não podes manobrar com uma força armada. A menos que utilize guias locais, não podes aproveitar-se de vantagens do terreno. Só quando conheces cada detalhe da condição do terreno podes manobrar e guerrear. Por conseguinte, uma força militar se usa segundo a estratégia prevista, se mobiliza mediante a esperança de recompensa e se adapta mediante a divisão e a combinação. Uma força militar se estabelece mediante a estratégia no sentido de que distraias ao inimigo, para que não possa conhecer qual é a tua situação real e não possa impor sua supremacia. Se mobiliza mediante a esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem. Dividir e tornar a fazer combinações de tropas se fazes para confundir o adversário e observar como rege frente a ti. Dessa maneira, podes adaptar-se para obter a vitória. Por isso, quando uma força militar se move com rapidez, é como vento. Quando vai lentamente, é como o bosque. É voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápida como o vento no sentido que chegas sem avisar e desaparece como um relâmpago. É como um bosque, porque tem uma ordem. É voraz como fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escuridão. Seu movimento é como um trovão que retunda. Para ocupar um lugar, divide as suas tropas. Para expandir teu território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimento ao inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as pessoas não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão o suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas, para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo recupere. Age depois de ter feito estimativas. Ganha o que conhece primeiro, à medida do que está longe e o que está próximo. Esta é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado. O último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Perto e longe significam deslocamento.
O cansaço, a fome, o frio surgem do deslocamento. Um livro antigo que trata de assuntos militares disse: as palavras não são escutadas, por isso se fazem os símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência de visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras, estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez que estão unificados, o valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se solo. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em uníssono, de maneira que não caiam na confusão e desordem. Há sinais que utilizam para indicar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, em batalhas noturnas, utiliza fogos e tambores, e em batalhas diurnas, serve-te de bandeiras e estandartes, para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer-lhe temer seu terrível poder militar. Dessa forma, fazes desaparecer a energia de seus exércitos e desmoralizas os seus generais. Em primeiro lugar, deves ser capaz de manter-te firme em teu próprio coração. Só então podes desmoralizar os generais inimigos. Por isso, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmoralizar. E a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Desse modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira. Em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em 1 minuto caso se sinta animado. Porém, quando se trata realmente de tomar as armas e de entrar em batalha, é possuído pela energia. Quando esta energia se desvanece, deter-se-á, entrará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isso é dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-se e responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas, sem te perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda a comodidade os que se tenham fatigado e com o estômago saciado os famintos. Isso é o que se quer dizer quando se fala em atrair os outros até onde estás, ao tempo que evitas ser induzido a ir até onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha, nem se opor ao inimigo de costa a esta. Isso significa que se os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacá-los costa acima, e que quando efetuam uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente. Não persigas os inimigos quando fingem uma retirada, nem ataque tropas experientes. Se os adversários fogem de repente antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscadas esperando para atacar tuas tropas. Neste caso, deves reter a teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. Não consumas a comida de seus soldados. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, estas devem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas.
Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sob essas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacá-los. Não pressione um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares. Muito bom, gente. Terminando aqui, próximo capítulo vai ser sobre as 9 mudanças. Vocês veem que podem aproveitar isso no dia a dia. Isso está ensinando como você deve se portar na frente de seus adversários, em tudo, no trabalho, nas amizades, no terreno que você não conhece. Então, realmente observar o seu inimigo e enganá-lo nas suas atitudes, para você sair vitorioso no final. Quer dizer, você tem que dominar e entender as situações para se cercar por todos os lados das intempéries que podem acontecer, tá bom? Ótimo dia, se gostarem passem para frente, se inscrevam para receber mais postagens do YouTube e vamos continuando o livro A Arte da Guerra.